Irmãos, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos, bem-vindos. Agora nós estamos iniciando o livro de Números. O nome original desse livro é Bemidbar, né? No deserto. Já vamos explicar aí no primeiro slide o significado explicativo desse nome aí. Então, o tema de hoje: qual o real significado de receber a soma? Qual o real significado da contagem, de contar, né? O censo, no caso, de toda a Kahal. Kahal é Kehilat, é congregação, né? Então, realmente, a explicativa de hoje ela é bem objetiva, assim, quanto ao real entendimento desse livro, né? De Números, que fala muito, o próprio nome já diz Números, fala muito de contagem, contar, né? Então, por que simplesmente o Eterno pede para Moisés, né, contar a quantidade de pessoas, né, que tinham ali, o de Hebreus? É só por causa disso? Não, certamente não é só por causa do número em si. Tem um sode bem interessante aqui, que nós vamos abordar exatamente isso aqui, uma explicativa bastante, muito importante, que cada um de vocês, os que estão na transmissão também, entendam. Se vocês entenderem a mensagem de hoje aqui, é um grande entendimento sobre esse livro de Bemidbar, Baruch Hashem. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Toda honra, louvor e glória para Ti, Eterno. Precisamos de Ti para todas as coisas. Asperge o sangue do Teu Cordeiro Santo sobre as nossas vestes, nos purifica de todo mal. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para aprendermos de Ti, a palavra, né? Que é Espírito e vida, e que possamos crescer conforme os Teus ensinamentos, e Te agradecemos em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amém. Então, comecinho do livro de Números, Números 1 a 4:20. Vamos lá, um breve resumo. O Eterno ordena a Moshe levantar o censo de Israel. Os levitas não são contados. A ordem das tribos no acampamento, o número e ofício dos levitas, o resgate dos primogênitos e os deveres dos coatitas. Então, eu falei da explicativa do nome, né? Bemidbar. Então, na verdade, tudo começa com a palavra davar ou dabar, que significa palavra. Se você acrescentar, você pode ver que você coloca midbar. Primeiro, eu falei a primeira frase lá em cima, davar. A segunda frase ali está midvar, ou midbar, que é deserto, ou local da palavra. Então você já observe aí que há uma conexão muito forte entre a palavra e o deserto. Não são coisas que estão desconectadas, que estão uma coisa lá, e que foi por acaso que o povo peregrinou no deserto para ouvir as instruções de Hashem. Não tinha outro lugar e o Eterno escolheu passar pelo deserto. Não. Tinha 100% que passar pelo deserto. Não tinha, por causa da própria palavra. A palavra ela está interligada entre si, não tem como separar. Esse que é o princípio. Por que o povo passou pelo deserto? Por causa da palavra. Porque todas as coisas que foram criadas, que existem, todas as coisas que nós podemos pegar, cheirar, tocar, sentir, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Hashem, né? Então, o deserto, a peregrinação pelo deserto não poderia ser diferente, né?
E uma terceira frase, que é o B. Bemidbar. No. B é no deserto ou no local da palavra. Então, aqui vocês veem uma sequência, o princípio, né, a palavra, o deserto diretamente conectado com a palavra, e a terceira frase é no local, que é o local da palavra. Esse é o entendimento mais objetivo, mais completo que nós podemos ter. Agora vamos começar a nos aprofundar. Mas qual o local da palavra? Qual local? No deserto conhecido por Sim. Deserto de Sim. É Midbar Sim. Deserto de Sim. Por isso, o Monte Sinai. Por causa do deserto de Sim, mas o nome original do monte é Horeb. Como assim? Mas Horeb não foi, Roche, o local em que Moisés foi apresentado para Hashem, e que Hashem se apresentou para Moshe na sarça ardente? Não foi num outro monte? Não, foi ali mesmo. Aquele mesmo monte. Então, nada é por acaso, né? Então, Midbar vem do verbo lehadbir, que significa pastorear o rebanho, cuja raiz é o verbo ledaber, falar. Então, é mais uma comprovação aí do que eu expliquei anteriormente para vocês. A questão do verbo com o pastorear o rebanho, né? A palavra e pastorear o rebanho estão juntos também. Assim como há uma forte conexão entre Bet Sefer é casa-livro, que é o princípio no caso a família, né? A família, os pais instruindo os filhos, que nós chamamos geração da Torá, né? Geração da Torá, o que é? Os filhos aprendendo com os pais a Torá. Então, a educação, os bons modos, as boas maneiras, os princípios, vêm do berço, vêm de casa, né? Então, o nosso papel fundamental é educarmos, ensinarmos, orientarmos nossos filhos conforme as instruções da Torá, desde bebezinho, né? Eu falei agora há pouco ali no serviço da Torá para o Felipe, olhei para o Davi, e disse, ele é legítima prova aqui, legítima geração da Torá. Desde bebezinho ali já participando do serviço da Torá, aqui ouvindo, né? Baruch Hashem. Por isso, né? Então vamos lá. Deserto e pastorear o rebanho. Alimentar o rebanho, instruir a palavra. Então, está essa conexão da palavra com o rebanho. Instruir o rebanho durante o processo peregrinação no deserto. Shelah, agora um entendimento aqui sobre a questão do processo do deserto, né? Gênesis 11:15 diz assim, que Shelah viveu 30 anos e gerou a Ever, ancestral de Abraham, o hebreu. Ever. Então esse é o princípio da questão do nome hebreu. Ever, ou Avar, vem de Ivri, passar além, ultrapassar ou atravessar. Então o princípio, quando perguntarem para vocês, né, o que significa o deserto, a peregrinação, o povo, né, Abraão, o povo hebreu, eles peregrinavam longas distâncias e tal. Qual que é o princípio disso aí? O princípio está em Ever. Eber. Uns falam Eber e outros Ever, né? Porque a letra hebraica é a mesma. Ivri, tudo está na raiz Ivri, passar além, ultrapassar ou atravessar. Não é você começar, se colocar num lugar. Lembra aquela experiência de Nachshon? Quando o mar se abriu, o mar vermelho se abriu?
Ele se colocou ali, de prontidão, e começou a dar os passos. Quando ele começou a dar os passos e foi entrando nas águas, e a água chegou até a altura do queixo dele, o Eterno deu ordem para o Mar Vermelho se abrir. E ele continuou, e o povo acompanhou ele na Shon até a outra margem. Então eles atravessaram. Esse atravessar que é esse sentido de hebreu. Hebreu, Ever, Ivri. Abraham, em obediência a Hashem, partiu e peregrinou sem saber para onde iria. O termo hebreu exige uma mudança de localidade a fim de cumprir um propósito. A aprendizagem ao peregrinar pelo deserto. O que o Eterno mais quer de cada um de nós, queridos, é nós atravessarmos. Qual a travessia que o Eterno quer mais de nós? Sermos das trevas e passarmos para o outro lado. Passarmos para o reino dele, de Hashem. Baruch Hashem. Essa que é a maior travessia que o Eterno espera de nós. Que nós façamos essa travessia. Assim como aconteceu literalmente, né, a libertação do povo saindo do Egito e foram até Canaã. Entraram em Canaã. Vamos lá. A Parashá Bamidbar é tudo sobre contagem. Tem muitas e muitas situações aqui de contagem em todo esse livro. É uma ordem de Hashem a Moshe contar as pessoas. O Rabino Rashi comenta, por que Hashem tem um sentimento de amor por Israel? Ele os conta o tempo todo, né? Vocês podem confirmar nos estudos, nas parashot, existem muitas palavras e muitas ordens de Hashem em várias situações. O Hashem pediu o censo para Davi, né, para os reis, para os líderes, né? Hashem sempre, vocês são testemunha disso, em várias passagens bíblicas, no período dos profetas ali, dos reis, o Eterno pede para contar o povo. Então, qual que é o real sentido dessa contagem, né? É muito estranha a declaração de Rashi, porque parece quase como um exemplo, né? Quase que um bilionário, um homem muito rico, que tem muito dinheiro, e esfrega as suas mãos, esfrega as suas mãos de alegria, mão de alegria, e continua contando o seu dinheiro. O que significa isso? Hashem não pode parar de nos contar. Isso dá alguma forma, de alguma forma um ato de amor de Hashem? Sim, claro que é. Sem dúvida que é. Então tem duas palavras aqui. Achei bastante interessante essa questão das palavras, que exprime bem o ato de contar. Essas palavras, Nassá e Pakad, é como, para vocês entenderem bem assim, o significado de cada uma dessas palavras, é quando você diz assim, ó, são duas palavras. E você pode colocar para as duas palavras o mesmo significado. O mesmo significado. Por exemplo, quando eu falo casa, lar, residência ou habitação, não é a mesma coisa? Vocês não imaginam lá uma casinha, pode ser uma casa pequena, simples, pode ser uma mansão, né, de 2, 3 pavimentos, com 15 quartos. A gente imagina, né, conforme a gente quer, mas não passa de uma residência. É uma casa. Só que tem um detalhe. Eu falei casa, lar, residência, habitação, né? Quando eu falo lar exatamente não significa casa. Casa é uma estrutura, pode ser de madeira, pode ser de alvenaria, pode ser até de metal, sei lá o quê. Mas, agora quando eu falo lar, já exprime um outro entendimento.
Lar é algo mais íntimo, assim, é algo que fala de um organismo vivo. É diferente de paredes. Habitação. Só que uma habitação é uma casa, né? Tem paredes, tem laje, tem teto, tem portas, janelas, tá? Agora, quando eu falo lar, não se refere muito a isso aqui, ó. Nem a laje, nem ao teto. Quando eu falo lar, se refere à família. Eu amo o meu lar. Quando você fala eu amo o meu lar, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu me alegro de estar no meu lar. Eu faço parte, eu sou um componente do lar, né? Então, essas palavras, elas são assim. Elas têm o mesmo sentido, só que uma expressa uma coisa e o outro expressa outra. Entenderam? Eu achei muito interessante. Nassá e Pacada. Nós vamos entender. Essas são palavras raiz. Nós vamos ver esse termo mais para frente, chamado shoresh. Shoresh é raiz, né? Essas são palavras shoresh e as veremos novamente nessa paraxá. Vejamos o significado delas, além de apenas contar. Vamos lá. Se nós pegarmos o verso 47 de Números 1, e os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram hakfeit, não foram contados entre eles. Então, essa palavra, ela repete várias vezes ali, em Números, a partir de 1:47, 1:48, acho que 49 também, repete várias vezes essa hakfeit, contados, né? Também diz, não conte suas cabeças. Temos essas duas palavras, então, Pacade e Nassaf. Porque na íntegra, Pacade e Nassaf, digamos, elas têm vários significados. Mas a princípio, assim como casa, e lar e residência e habitação, assim, a grosso modo, elas também se referem a contar, na Pacade e Nassá. Só que Nassá, Pacade é uma contagem de um tipo e Nassá é uma contagem de outro tipo. Estão me entendendo? Estão sendo usadas para contar essas duas palavras aí. Bem interessante. Mas, vejamos os versos seguintes, 49 e 50. Volta a palavra Hafkeid, que vem do próprio Shoresh, que é da raiz. Eu coloquei Shoresh ali, vocês já sabem que é a raiz. Como Pacade, contagem. Mas isso significa nomear os levitas sobre o Mishkan. Eles serão encarregados do Mishkan e todos os seus utensílios associados. Então, aqui nós já vemos uma função para os levitas, né? Eles têm uma função com relação ao Mishkan. São responsabilidades, são funções mais profundas, mais detalhadas e mais sérias com relação aos cuidados de transporte do Mishkan e outros cuidados com relação ao tabernáculo, né, de Moisés. E os utensílios, manutenção, uma série de coisas. Então, como se na sugestão, olhe para o próximo verbo que há. Eles estão indo para carregar o Mishkan. Eles estão sendo direcionados, né, com o propósito de transportar, de carregar o tabernáculo. Porém, a palavra para levar... Porém, a palavra para levar, transportar, que é uma palavra, digamos, própria para levar e transportar ou carregar, é a palavra isu, que é o mesmo que a raiz de Nazá, né? Então, a palavra mais, digamos, própria para transportar e levar, que é isso. Então, temos essas mesmas palavras, que costumava significar contar, que é aquela palavra lá de cima que eu falei para vocês, Hafkeid, né? Mas num verso, logo depois, tem outro significado, algo mais completo, que é
Não só contar, mas transportar. Nomear e transportar. Porque quando você conta, é como você nomeasse, né? Mesmo porque nós temos o entendimento que os filhos de Israel, eles não eram números. O nome do livro é Números, né? Mas agora vocês já entenderam que essa contagem ela está diretamente relacionada com a palavra e diretamente relacionada com nomes também. Então, o mais importante para o Eterno é o nome, é quem você é, e não qual o teu número. Tipo, né, hoje, sistemas de contagem com CPF, carteira de identidade, que naquele tempo não tinha essas coisas, né? Então, pro governo aí, nós não somos nada mais, nada menos do que números, né? Números. Então temos essas maneiras, essas mesmas palavras que costumavam significar. Então é nomear e transportar. Isso aqui é bem interessante. Agora vamos detalhar isso aí, que é bem interessante esse slide aqui. Levantando uma grande questão. Já vão ficando observando essa foto ali. Uma pessoa olhando para baixo e outra olhando para cima, né? Eles não estão ali porque eu errei a foto, não. Eles estão, a moça está olhando para baixo e o rapaz olhando para cima. Então é isso aí que nós vamos entender. Diz que a foto, a imagem, vale mais porque vale mais do que 100 slides de palavras. Os dois significados para cada uma dessas palavras se relacionam entre si. Há uma conexão entre contar, nomear e transportar? Vamos ver. Vamos examinar cada palavra nos seus duplos sentidos mais de perto. Se alguém ficou com alguma dúvida com todas essas palavras que eu coloquei aqui, agora vai ficar bem claro. Ninguém vai sair daqui com dúvida hoje. Então, para vocês entenderem, Nazá, é contar ou levantar. Agora, ela mantém contar, mas contar no sentido de levantar. Vocês já olham o rapaz ali olhando para cima. Acontece que, sempre que nossa paraxá usa a palavra Nazá, no sentido de contar, está sempre emparelhado com levantar as cabeças dos filhos de Israel. Olha aí, bem interessante. Então, que jeito estranho de pensar e de contar. Se as cabeças são levantadas, então qual posição elas estavam anteriormente? Presumivelmente elas estavam olhando para baixo, isto é, houve um tipo de interessante de rotação ali. Então nós temos que entender, queridos, vocês lembram daquela paraxá que eu falei, que eu expliquei sobre como os hebreus, saindo daquelas casas, passando por aquelas portas com as manchas de sangue, é como se eles estivessem nascendo do ventre da mãe? E ali, que realmente, a partir desse momento que eles são libertos do Egito, que eles saem daquelas casas com vidas, e os egípcios não saíram, os primogênitos egípcios ficaram mortos dentro das casas, mas os hebreus saíram, ali que é o começo desse povo de Hashem. Ali que começa o processo efetivo de libertação por causa desse... É como se nascesse, né, uma nação, o nascimento de uma nação. Vocês me entendem? Então, quando há esse nascimento, a criancinha, o bebezinho lá, que acabou de nascer, ele está ainda, né, não pensa, ele está desorientado, ele precisa de todo o carinho, de todo o amor da mãe e do pai, né? Então, o que o Eterno quis fazer? Quis que, levando eles para o deserto, vai começar a instruir esse povo. Um povo que, como que se fosse bebê, porque era uma nação que estava começando, né? Então, ele tinha que ser instruído. Tinha que ser instruído.
Então, para que realmente o povo ele deixasse de ser assim bebezinho e começasse a levantar a cabeça. Mesmo o próprio bebezinho, você tem todo o cuidado, a mãe sabe disso, o pai também, recém-nascido, quando você pega o bebezinho, você não pega ele assim e deixa ele de pé aqui, você segura o pescoço dele aqui, para a cabecinha tá molinha ainda. Se você soltá-lo, a cabecinha fica para baixo. Se você deixar ele ereto, a cabecinha fica para baixo, tende a ficar para baixo. Então, tudo isso faz sentido, nada é por acaso, mesmo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, vai ter uma hora que o bebezinho ele vai crescendo, ele vai se estruturando, vai pegando força até que ele começa a levantar a cabeça, e o momento que você pode segurar, colocar o bebezinho como o Davi, coloca ali ele de pezinho, ele fica com a cabeça assim, ele não vai ficar assim, com a cabecinha assim. É exatamente esse entendimento, irmãos, isso é muito bonito, né? Então, parece um jeito estranho de contar, né? Mas as cabeças são levantadas é porque elas estavam para baixo, elas estavam fraquinhas, desorientadas, bebezinho, uma nação que acabou de nascer, né? Eles estavam olhando para baixo. Isto houve um tipo interessante de rotação ali. É real noção do que significa contar as cabeças. É um contar, além do padrão numérico. Não tem nada a ver com números. Esse que é o mais lindo. Até hoje alguém aqui tem um entendimento. O Eterno só queria saber, 1, 2, 3, tem tantos números aqui de... sei lá, 2 milhões. Por acaso o Eterno precisava saber disso? Ele sabia. Ele sabia antes da fundação do mundo quantos que tinham ali naquela hora. O Eterno é muito bom em matemática, em física, química, biologia, né? É quase como se alguém tivesse deixado de se sentir para baixo, abatido, e de repente se levanta, respira e olha para o céu, porque muitos dos que estavam ali, queira ou não, tinham sobre os seus ombros, sobre o seu psique, a opressão do Egito. Eles tinham isso, essa carga, né? Não só os primogênitos, os bebês, né? Então tem esse sentido também. Tem esse sentido também. Eles estavam assim, ó, depressivos, então eles precisavam ser levantados e saber aonde eles estavam e quem era o Deus deles, né? Esse é o real sentido dessa contagem. Então, Nazá significa contar numericamente e despertar a autoestima. Despertar a autoestima, assim, deixa essas coisas para trás, águas passadas não movem moinho, deixa tudo para trás, e vamos agora fazer parte de um povo unido, da nação, né, da nação dos filhos de Israel, para nós servirmos a Hashem, né? E a palavra pakat. Então agora vocês entenderam que Nazá, além de contar, é levantar a autoestima. Agora a Ipakad, que eu falei que também é contar. Ela também tem o sentido de contar. Mas contar o quê? Pode significar ficar, pode significar contar, mas também pode significar nomear. Sim, quando você conta, você nomeia, porque o Eterno é meio lógico. Porque quando você conta, você não vai dizer, você é o número 5. Você vai dizer, não, você é o Amaral. Você é o Siqueira. Pelo nome, né? Ah, você é o Siqueira, filho da tal. É pelo nome. O Eterno, com a gente, ele nos trata pelo nome, não pelo número, né? Só que isso aí não explica muito bem. Parece que está faltando uma explicativa, né? Porque, na verdade, em vez da palavra nomear, mais precisamente seria... Agora sim, agora vocês vão ter o pleno entendimento do que é Nassar e Pakad. Confiar.
está relacionado com a palavra picadum. Picadum, que significa algo que eu possuo, mas que eu confio. Aquilo é meu. Aquilo é meu. Mas eu confio os cuidados disso que eu gosto muito, eu confio totalmente a tua pessoa. Eu sei, confio em você, que você vai cuidar disso para mim muito bem. Você deposita confiança daquela situação, né? Eu vou dar a você por segurança, isso que eu quero. Isto é, você é nomeado, encarregado de algum tipo de responsabilidade que eu sei que você vai cuidar bem dessa situação para mim. Então, confiado a responsabilidade de vigiar e de salvaguardar. Tipo um vigia, assim, um guardião. Então, agora aqui para fechar o circuito, se alguém até agora ficou com uma dúvida, não vai ter mais essa dúvida. A mesma coisa que eu falei para vocês. Casa, lar, residência, habitação, todas parecem que é a mesma coisa, mas não é. Lar é uma coisa, habitação é outra. Na íntegra, né? Porque senão, não para que 4 palavras para dizer a mesma coisa? Mas lar é algo muito especial. Se sente carinho, se sente amor, se sente união, se sente respeito. É um organismo vivo, lar. É diferente de parede, né? Então, os dois significados, pacade, confiar e contar, e nasá, levantar e contar. Levantar e contar. Então, confiar, exatamente isso aí. É muito provável que a ideia de pacade explique a ideia de nassá. Sim? Elas estão andando juntas. Em outras palavras, se você perguntar, o fato de eu ser contado me faz sentir importante? Valorizado? Isso é capaz de levantar o meu rosto, o meu astral? A resposta é: a ideia de ser confiado a ter um tipo de responsabilidade com referência para um objetivo que é muito maior do que eu. Né? Aí que é um entendimento muito importante que vocês têm que reter isso aí hoje aí. Vocês devem reter esse entendimento aí. Ó. A questão da contagem, queridos. Vejam essa frase aqui. Ó. O fato de, quando alguém te confia alguma coisa, uma responsabilidade, né? Para um objetivo que ele é bem maior do que simplesmente eu. Você não está sendo contado como um número a mais. Mas você está contado para fazer parte de um todo. É a visão de corpo. É esse entendimento que está falando aqui, visão de corpo. Como que nós poderíamos falar corpo se vocês não estivessem aqui agora? Só eu, aqui na frente, dando a paraxá aqui. Que corpo seria esse? Um corpo estranho. Só eu aqui. Agora, quando vocês vêm, vocês entendem a visão, cada um tem uma função. Eu achei, olha, coisa mais linda aqui, esse louvor, os músicos. Eu fiquei assim muito, parecia que estava flutuando aqui, no serviço da Torá. Então, cada um tem a sua função. E quem não está participando do louvor, já sabe a função que tem, ou participa da intercessão, ou participa disso, daquilo, ou a Sara ali que vem e traz o bolo. Quer dizer, a gente come, e nós tomamos o café ali no momento do café, mas se não tivesse o bolo, só o café, ia faltar um bolo. Então, cada um faz a sua parte. Cada um tem a sua função. E ninguém aqui se sente superior ao outro. São funções diferentes que cada um tem. Então, isso que é bonito no corpo. Cada um tem a sua função. Um é o olho, outro é o nariz, outro é o ouvido. Mas, ao todo, nós formamos esse corpo. É isso que o Eterno está falando aqui. Né? Algo muito maior do que a questão individual. Quando eu me sinto confiado a esse objetivo, eu sinto que sirvo. Ao chegar ao fim do dia, tenho a sensação de que eu posso levantar o meu rosto, o meu astral pela manhã.
que me faz sentir quando a minha vida serve para alguma coisa? Quando você sabe que você é útil, mas não só para uma outra pessoa, a partir da minha vida, eu ser sugada e a outra pessoa ficar milionária. Não. É algo assim que você faz, mas faz com alegria e faz porque você é importante para aquela comunidade, para aquele corpo. Você é muito importante. Você faz falta ali. Então isso te preenche, isso te dá alegria. Você já fica pensando, nossa, amanhã eu posso fazer isso, eu posso estudar, eu posso ajudar meu irmão, eu posso fazer uma visita, eu posso conversar com aquela pessoa que está com problema da congregação, e assim vai. O que me faz sentir quando minha vida serve para alguma coisa, você sente que você é útil para alguma coisa. E isso está muito relacionado à questão da identidade, da nossa identidade. A maioria das pessoas responderia assim, que você está vivendo para algo que é maior do que você. Se o único significado da minha vida é a autopreservação, sobrevivência, preste atenção nisso aqui. Se alguém, eu creio que aqui ninguém está pensando nisso aqui, nessa frase. Se o único significado de minha vida é autopreservação ou sobrevivência, então é como se eu vivesse apenas para viver. E isso não parece nada significativo. Isso parece uma coisa que não faz sentido. Não, Jair, mas veja bem, eu não estou aqui na congregação Sarel, eu só vim fazer uma visitinha para ver como é que é, mas eu trabalho muito, o meu objetivo é ser um milionário, meu objetivo é conhecer o mundo inteiro. Não quero me envolver com essas coisas de Torá e reino, eu só vim aqui para dar uma olhadinha se por acaso era uma sinagoga ortodoxa. Mas vi que não é bem assim. Então parece que não, se as pessoas têm essa preocupação, não, eu vou levantar às 5:30 da manhã, vou trabalhar, muito dinheiro, eu não preciso fazer oração, essas coisas de Deus, meu negócio é trabalhar, eu sei que não sou um cara vagabundo, e eu quero me esforçar muito, e quero arrecadar muitos dividendos, e não quero que falte nada para minha família. Espera aí. Que tipo de pensamento é esse? Será que está certo esse pensamento? A questão é que eu preciso viver para algo que é maior do que eu. Quando você sente isso, que você faz parte de um grupo, de uma comunidade, que você está ali para algo muito maior além de você, aí que você, parece que daí não fica nenhum espaço vazio no teu peito. Não fica uma lacuna, uma brecha. Você sente alegria, assim, aquela... Nossa, que maravilha. Já de noite você já está pensando na manhã cedo lá, o que se pode fazer? O que se pode... Mas é uma coisa natural, né? A questão é que eu preciso viver para algo que é maior do que eu, do que minhas metas pessoais. Que continuará a existir, e isso sim será nobre e bom. Além das tuas metas pessoais, está preocupado com o bem das pessoas. É isso que o Eterno quer, irmãos. Nós somos criados para isso. Nós somos feitos por Hashem para isso. Para termos bom relacionamento. Como que você vai ter um bom relacionamento com os teus irmãos? E você quer ter um bom relacionamento com Hashem se você não tem um bom relacionamento, se você não é útil para os teus irmãos? De uma forma real, de uma forma espiritual, não só de você pôr a mão no bolso e tirar um cheque, o dinheiro, não tem mais cheque, é cartão e fazer um pique, não. É de ordem espiritual, irmãos, que o Eterno está falando. Como que você vai ser positivo para o teu irmão de ordem espiritual? Mas também essa ordem espiritual envolve você ajudar o irmão fazendo tzedakah financeiramente também. Né? E certo mesmo quando o pequeno eu vai embora. Quando você tira essas metas pessoais, foi o que eu fiz,
Eu tinha outras metas. Minha família é testemunha. Eu deixei isso em segundo plano. Eu tirei essas metas, que eram aqui, ó, que ocupavam, estavam acima de Hashem. Hashem estava em segundo plano para mim. Eu coloquei Hashem no primeiro plano. Ó, o pequeno eu, quando o pequeno eu vai embora, as tuas metas, os teus planos, vai embora. E daí você coloca assim, Hashem, Hineine, eis-me aqui. Agora faz de mim o que o Senhor quer. Eu fiz essa escolha. Eu fiz essa escolha, queridos. Em 2013. Quer dizer, foi bem antes disso, mas em termos de atividade assim, secular, né? E fiz a escolha e não fui mandado embora da empresa. Os diretores da empresa disseram assim, Jair, nós não queremos que você saia da empresa. O que fizeram para você aqui nessa empresa? Fale para nós. E eu só apontava assim, eu não ia dizer, não, o Hashem me pediu para sair. Eu só apontava assim, eu preciso sair. Mas eu fiz a escolha. E certo mesmo, quando o pequeno eu vai embora, essa noção de significado é uma das razões porque as pessoas se juntam às comunidades. Só que tem que ter alguns cuidados, né? Ó, mas por que não ser apenas um indivíduo solitário e robusto num lugar distante? Você fugir de todas as coisas, fugir disso aqui, fugir das comunidades. Onde tem gente, eu quero distância. Tem gente ali, tem povo, tem comunidade, quero distância. Não, essa não é a saída, essa é a pior saída. Tipo um ermitão, que pega lá e vai morar numa caverna, numa gruta lá, sozinho, vai estudar a Torá lá. O que adianta ele estudar a Torá sozinho? Ele tem que aplicar a Torá. Entendeu? Vamos lá. Acho que é o penúltimo slide esse aqui. Por que fazer parte de um grupo? Há muitas razões. Por que fazer parte de um grupo? Há muitas razões e há uma autopreservação. Podemos nos unir e nos proteger melhor se fizermos parte de um grupo, porém há uma outra razão para se juntar a um grupo também. Talvez entramos em uma comunidade se houvesse algum tipo de grande meta abrangente que eu não conseguiria atingir somente por mim mesmo. Geralmente, quando há uma meta maior, mais que a gente, você vê que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que fazer parte de um grupo, né? Exemplo. Uma pessoa só não consegue resolver o problema da fome, da pobreza na África, por exemplo, né? Tem que ser um grupo bem forte de pessoas. Tem muitos médicos, né, que se voluntariam para ir para a África, né? E vão para a África para ajudar muita gente pobre lá. Uma só pessoa não garante que crianças de rua, cidade de Curitiba, por exemplo, Curitiba, São Paulo, pessoas de rua terão um abrigo seguro para ficar numa noite fria e escura. Saem nos noticiários que, conforme mês de julho, agosto, pessoas que morrem em praças ou na rua de frio. Né? Já ouviram essa notícia? Já? Não é novidade para ninguém, né? Não poderia ter essa notícia. Nós falhamos. Nós estamos falhando nessa parte aí, entendeu? Uma só pessoa não garante, né? Vamos lá. Nós, então, nos juntamos a outros quando os projetos que tentamos alcançar excedem o alcance de qualquer indivíduo. Mas temos que tomar alguns cuidados, porque às vezes você pensa que está indo no lugar certo e não está indo no lugar certo. Não está fazendo parte de um lugar que agrada a Hashem. Às vezes me junto com um grupo no qual não há unidade, não há coesão. Apenas são pessoas, são muitas pessoas juntas, mas eu me sinto sozinho, isolado, mesmo havendo bastante gente ao meu redor. Isso é uma realidade.
Isso é uma realidade. Eu poderia dar vários exemplos aqui agora. Questão de tempo, eu vou pular nessa parte, mas vocês já imaginaram, né? Cada um tem ideias muito boas, porém não se conecta um ao outro. Ninguém se conecta. Cada um tem ideias individuais, cada um acha que está certo, né? Não há uma coesão e não há unidade, pois não há um propósito geral para o grupo. Qual que é o final disso? Qual que é o final disso? Então, é o tipo de comunidade fracassada. Porque reino dividido não subsiste. Então, se não tiver unidade, não adianta nada a gente estar aqui como congregação, irmãos, se não formar essa paz, essa unidade que a gente sente assim, no serviço da Torá, assim, que se fica, né? Se sente unidade. Todos nós estamos em concordância, né, com a doutrina, com o Hashem, com a palavra, né? Esse fator, para essa proposta, isso que o Eterno quer, esse fator é primordial. A questão, a palavra-chave, unidade. Unidade. Vamos lá. Mas também há outro tipo de comunidade fracassada que tem um sentido dramático tão pronunciado que esmaga todo o senso de individualidade dentre os membros. Infelizmente, irmãos, eu não vou citar nomes aqui, mas essa é uma realidade. Nós temos aí dos nossos mentores, os nossos orientadores e conselheiros, né? Rabino Shula, Rabino Marcelo, etc. Outros que são professores, né, Pedro? Que citam alguns lugares, a gente sabe também, não quero cometer Lashon Hará, e não vou cometer Lashon Hará. Mas tem comunidades que se encaixam com isso aqui, né? Exatamente isso aqui que falei, ó, que tem um sentido, são comunidades fracassadas, que tem um sentido dramático tão pronunciado que esmaga todo o senso de individualidade dentre os membros. Como é que o nome disso é? Vejam lá. Seitas. Então, infelizmente, tem pessoas que foram até esses lugares assim, né? Foram assim com uma expectativa, estavam sedentos e queriam fazer parte, né? Queriam, de alguma forma, ajudar, mas se envolveram numa fria. Porque é um fracasso, o final disso é fracasso, a seita, né? O próprio nome diz, seita é sectar, dividir. Reino dividido não subsiste. É um tipo de comunidade sem rosto, não há espaço para individualidade numa comunidade que oprime seus membros. O grupo se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como má, pecadora, passível da ira divina. Isto é a mesma coisa que não é o nosso caso. É a mesma coisa que eu pensasse assim, que qualquer comunidade aqui de Curitiba, seja evangélica, né, cristã, que não fizesse parte, se esses grupos tem aí, não fizesse parte aqui da Sarel, todos eles iriam perder a salvação, só aqui que tem a salvação. É assim que pensam os líderes da seita. A salvação só está ali, fora dali não tem salvação. Isso é terrível, terrível, terrível. Bem, novamente já fiquem de olho naquela foto, né? São pessoas, por acaso aquelas pessoas, apesar de nós estarmos olhando para a foto assim de trás, né? Mas você vê alguma pessoa ali com a cabeça para baixo? Não, né? Estão todos assim. Ó, já vão firmando nisso aí. Mas há um terceiro tipo de comunidade. Baruch Hashem! Terceiro tipo de comunidade. É o tipo que funciona. Yes! Onde as pessoas encontram um significado. Todo indivíduo tem uma função no grupo, que faz parte da visão do grupo, mas há uma identidade individual e uma identidade grupal também.
Quem sou eu? Quem sou eu para dizer, por exemplo, para o Ricardo, olha, você tem dom, você é uma pessoa talentosa, com música, tudo, só que fique aí, quietinho. Você não precisa tocar aqui, fique aí. Quem sou eu? Eu posso fazer isso? Hashem não ia pedir para eu fazer isso. Então, os talentos que vêm de Hashem, nós temos que usar aqui. Nós temos que aproveitar para bem de todos, né? Então, eu respeito a individualidade do Ricardo, do outro irmão, do outro Ricardo, do Pedro, do Felipe, eu respeito a Eva, que faz também, que é uma artista, né? Então, essas coisas agradam a mim e agradam a Hashem, né? Cada um tem o seu valor. Então, nós temos que, de alguma forma, usar de uma forma muito positiva os dons de cada um em prol de todos, né? Isso é maravilhoso. Então, tanto a questão individual como coletiva, ela é respeitada. É totalmente diferente da seita. Todo indivíduo tem uma função no grupo que faz parte da visão do grupo, mas há uma identidade individual e uma identidade grupal. Ambas são respeitadas, essas individualidades, tanto individual quanto grupal. Essas coisas se harmonizam entre si, eles trabalham juntos, cada membro do grupo tem um papel vital a desempenhar na concretização da missão de todos. Baruch Hashem. Que comunidade seria essa? A comunidade dos filhos de Hashem. Baruch Hashem. Dos filhos da promessa. Como assim, Rocha, dos filhos da promessa? Dos justos, dos santos, a Carral de Yeshua, Baruch Hashem. Se alguém me perguntou, por que filhos da promessa? Agora vamos... Alguém lá me perguntou, deixa eu ver, ali que estamos. Por que filhos da promessa? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Quantos filhos teve Abraão? 8. Quais são os 8? Quem nasceu da relação de Abraão com Agar? Hã? Então, Ismael é um deles. Já é um deles. Quantos filhos Abraão teve com Queturá? 6. Já são 7. E Isaac são 8 filhos. Então, por que o Eterno disse, toma, pega teu único filho e apresenta-o a mim em holocausto? Por que o único filho se ele teve 8? Porque o único filho da promessa. Essa aqui é a diferença. O único filho da promessa. Então, nem por serem descendentes, e desses filhos da promessa, que vem de Isaac para cá, que vem Yeshua. Baruch Hashem. E nós somos o que de Yeshua? Irmãos? Irmãos de Yeshua. Então, nós também, de uma forma indireta, somos filhos da promessa também. Baruch Hashem. Então... Não, mas Rocha, você é judeu e eu não sou. Você é coerdeiro das promessas dadas a Abraão. Claro que você é também. Não se preocupe com isso, pode dormir em paz. Os gentios são coerdeiros de todas as promessas dadas a Abraão. Então, o Eterno faz tudo completo, é perfeito, né? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Hashem não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Baruch Hashem. Daí, Isaac, Jacó, José, né, tarará, até chegar em Davi, e aquele que vem da descendência de Davi, Yeshua. Quem crê em Yeshua faz parte de todo esse complexo que começa lá em Abraão.
Então, o judaísmo messiânico começa onde? Começa no livro de Atos 2? Não. Começa em Abraão. Se também se perguntarem para você, a igreja, digamos a igreja, né, em caráter espiritual, começou quando? Claro, começou em Atos 2. Descida lá do Espírito Santo. Mas esse complexo todo aí, Rocha, de judeus, crentes em Yeshua, judeus, os filhos da promessa, começou também com Abraão. Então, o princípio de Atos 2 é em Abraão. Não tem como separar disso aí. Onde é que paramos aqui? Então, os filhos de Rachem não são propriamente... Vamos lá. Agora, presta atenção aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o povo sai do Egito como uma nação? Ali começa uma nação dos filhos de Rachem, e que estejam prontos para o terceiro dia. Êxodo 19, 11. E que estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá Rachem aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Exatamente essas palavras aqui não exprimem o levantar de Pacad e Nazar? De levantar, né? Levanta, está assim. Agora estou assim, agora eu vou servir a Hashem. Agora sou filho, agora sou uma nação, faço parte de uma nação. Agora de cabeça erguida eu vou ser um servo e servir a Hashem. Ali, ó. Exatamente essas palavras aqui, ó. Estejam prontos. Você está pronto quando você está assim? Assim, ó. Ou você está pronto quando você está assim, ó. Estou pronto, coronel. Estou pronto, general. Eu sou teu soldado. Você está pronto, você está assim, ó. De cabeça erguida, você não está assim. Está pronto para servir. Esse povo que estava na base do Sinai, na outorga da Torá, estavam assim? Não, eles estavam assim, ó. Olha, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá Hashem em fogo aos olhos de todo o povo. E o povo lá embaixo assim, olhando para o topo do Monte Sinai assim, e Hashem descendo lá, naquela nuvem, e falando com Moisés, e falando aquelas palavras, e o som do shofar, e se estremeceu todo o monte, e aquelas vozes, 70 vozes, 70 vozes, era audível naquele toque do shofar, naquele momento. Algo extraordinário, irmãos. Extraordinário. Baruch Hashem. E todos assim, ó, não assim. Todos assim, ó. Tremendo, todos assim, ó. Baruch Hashem. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Agora estamos indo lá para Atos, que é a mesma situação. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Lá no Sinai, aquele som muito forte, 70 vozes, dava para se ouvir no shofar. Como se o Eterno estivesse falando não só ali para o povo de Israel, mas estava falando para 70 nações, profetizando que Yeshua seria sacerdote para as nações também, porque ele foi feito sacerdote pela ordem de Melquisedeque, para todas as nações serem abençoadas. Baruch Hashem. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Baruch Hashem. E foram vistas por eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Ruach HaKodesh, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, essa festa, olha que interessante aqui a mensagem, e agora quinta-feira nós estaremos celebrando esse momento aqui, que é o 50º dia. Eu estou falando tanto do Sinai, a experiência do Sinai, como a experiência de Pentecostes, que é o 50º dia. Isso aqui já é uma prévia para a palavra de
Olha com uma conexão, né? Para a palavra de Shavuot agora. Quinta-feira, quinta, sexta e sábado. Inclusive, sábado, Pedro vai dar a paraxá especial, que é a paraxá de Shavuot, né? Não deixemos, agora livro de Hebreus, não deixemos de reunirmos como igreja, olha a visão de comunidade, de corpo, ó. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como assim se aproxima o dia? Yeshua está às portas para voltar. Olha os sinais no mundo aí, o mundo está de ponta cabeça. Todos se perdendo aí. Os sinais são muito fortes, e catástrofes, e enchentes, e furacões, nevando nas Arábias, enchentes, lugares que ficavam séculos sem chover, vem chuvas torrenciais. Coisas assim inauditas estão acontecendo. Não deixemos de reunirmos como igreja. A necessidade, nós temos que estar juntos para sermos um organismo forte. E disse Yeshua, olha aqui uma mensagem também da palavra de Yeshua com questão a Pakad e a Nazá, que é levantar, Nassá, que é levantar as cabeças, você não ficar assim, ó. O Eterno, ele não se agrada de tímidos. Claro, eu não estou falando de orgulho e de humildade. O Eterno se agrada dos humildes, mas nós temos que ser corajosos. Não assim, abatidos. Temos que ser corajosos, mantermos a humildade, mas sermos valentes e corajosos. Não misturar as palavras, entenderam? E disse Yeshua, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as cabeças. Ó, o povo lá no Sinai, o povo lá também com a descida do Espírito em forma de línguas lá, estavam... Exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E para finalizar, Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem. Baruch Hashem.